A igreja e seu reflexo na sociedade. Amém? A igreja, esse tema é do mês agora, último mês do ano. Estamos aí na reta final. Amém? Enquanto pudermos, né, nós vamos pregar, falar, anunciar a palavra de Deus e vamos nos alimentar dela hoje. Amém? Deus tem preparado temas expressivos esse ano e esse aqui não é diferente. Amém? Eu gosto muito de pesquisar, né, o significado de algumas palavras. E a palavra aqui que eu pesquisei é reflexo, né? A igreja e seu reflexo na sociedade. E eu aprendi algumas coisas aqui. E anotei algumas coisas. Tem muitos significados. Eu queria citar alguns. Reflexo. Adjetivo, que resulta da reflexão, refletido, luz, imagem refletida. Eu lembro que o Fernando, o Jefferson também falou sobre luz, sobre sal, né? E aqui está falando, um dos significados. Diz-se da reação involuntária, sensorial, motora a um estímulo exterior, um gesto refletido. Eu falo assim que, graças a Deus, eu tenho, quando eu estou dirigindo, duas coisas que a gente tem que ter, né? É percepção e reflexo. A percepção é antes de acontecer o fato. Você está vendo lá na frente, eu tenho isso aí, graças a Deus. E o reflexo é na hora. Vê um cara doido lá e você deu reflexo, você desviou, evitou o acidente. Esse é um tipo de reflexo que foi citado aqui. Amém? Outro significado, reflexão atenuada da luz, efeito produzido pela luz refletida. A gente vê numa pintura, quando você vai pintar, né? A Marta aqui pinta muito tecido, aprende muito isso, né? Incidência da luz, sombra. Então tem lá o reflexo da luz, a sombra, né? Tonalidade mais escura, mais clara. Esse é um tipo de reflexo também. E também tem mais dois aqui. Imagem refletida. Via seu reflexo no espelho, por exemplo. Agora essa aqui que eu queria pontuar. Substantivo masculino figurado. Aquilo que reproduz alguma coisa. Cópia, imitação. Amém? Esse é o ponto que eu queria chegar para que nós possamos discorrer aí na mensagem de hoje. Amém? E eu estava meditando, né, sobre reflexo, sobre espelho, que foi falado aqui, sobre a imagem refletida. E eu cheguei à conclusão. Para você ter um belo reflexo, deve-se ter uma superfície polida e limpa. Bem? Antigamente não existia espelho, né? O pessoal se olhava na água e via seu reflexo, né? Via lá uma imagem refletida do que estava externo. É o reflexo, a água limpinha, aquela água, né? Refletindo. Hoje nós temos o espelho. E se você perceber, se o espelho estiver meio sujo, opaco, aquele reflexo seu, a sua imagem vai estar meio distorcida, meia, né? Você não vai conseguir enxergar direito. Eu vejo assim, quando às vezes estou saindo do banho, né, tem um espelho lá e às vezes eu vou me ver, vou pintar o cabelo, alguma coisa, e não dá para ver, está tudo embaçado. Aí tem que ou limpar ou deixar, né, aquele vapor secar, aí eu consigo ver. E na Bíblia fala algumas coisas sobre limpeza. Amém? Devemos manter nossas vidas limpas. Quando eu falo vida, aqui eu estou falando nos 3 ambientes do qual nós compomos o nosso ser, que é corpo, alma e espírito. Amém? A nossa vida, o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, eles têm que estar limpos. Amém?
para que haja um reflexo. E em Mateus 23, do 25 ao 27, agora pode colocar aqui na tela. Vamos ler juntos. Mateus 23, do 25 ao 27. Vocês lembram dessa passagem? Jesus falando? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas no interior estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do corpo, do copo, já deu spoiler aí. O interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês estão como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Amém? Aqui os homens de plantão aqui vão falar, puxa vida, falou comigo agora para lavar a louça certinho. Uma vez a gente fez um encontro de casais aqui, e aí os homens falam, eu falo por mim, acho que os homens estão tudo igual. A gente começa a lavar pelos copos. Eu sou lá meio metódico lá em casa, parece que eu tenho toque, né? Não sei, eu separo tudo, tiro o excesso da comida, dou uma pré-lavada, limpo um lado da pia. Primeiro eu começo lavando o copo. E aí eu lavo e passo. A Marta fala que eu demoro muito para lavar a louça. E aí... Mas eu falo para ela, enquanto eu lavo a louça, eu louvo a louça, ou seja, eu louvo a Deus, lavando louça. E aí eu limpo, lavo o copo, e aí eu vou enxaguar o copo, tiro todo o sabão, tiro o sabão da mão, que parece que uma esponja, a mão fica cheia de sabão. E às vezes eu limpo, lavo o copo, e quando vou pôr lá no escorredor para escorrer, eu solto assim, tem umas gotinhas de sabão, eu volto, lavo a mão, lavo o copo. Faço um processo, um ciclo, até o copo ficar limpinho. Quando eu vejo o copo limpinho ali, bonitinho, eu falo, pronto, cumpri meu objetivo. E aqui está falando, né? Um exemplo mais ou menos assim, Jesus falando, olha, tratando o copo como se fosse a nossa vida. Tem muita gente, né? E ele quis dizer que os fariseus, eles mostram muito por fora. Aquilo que é por fora, que eles mostram para a sociedade, mostram para o povo, mostram para o público. Mas Deus conhece o coração do homem, o interior. Amém? Não que devemos ser relaxados com o nosso exterior, nosso estereotipo. Né? Você tem que se vestir bem, você tem que cortar cabelo, se barbear, a mulher tem que se produzir, tem que ficar mesmo bonito por fora. Mas devemos ficar bonitos por dentro também. Amém? Também. Não é nem só por dentro, nem só por fora, nem mais por dentro, nem mais por fora, mas é mais tudo. Amém? Então, o texto aqui fala que Jesus, né, falando para os fariseus, que eles têm que limpar o primeiro o interior e também por fora. Não mostrar só uma aparência e por dentro, né? E me fez lembrar muito, enquanto eu não citei aqui, mas me lembrei quando eu estava preparando a mensagem agora também, sobre Naamã. Você lembra da história de Naamã? Né? Eu não vou desviar aqui do assunto, mas Naamã, ele tinha lepra e ele era general, e imagino que ele usava aquelas vestimentas de general, né? Que cobria, né, aquela uniforme, né, que protegia o seu corpo. E por fora, quem via assim, nossa, um general normal, né? Mas a família dele sabia que ele tinha lepra. Então, por dentro, ele estava apodrecendo. Mas por fora, parecia, né? Então, precisava tratar por dentro. Precisava ser curado por dentro. E aí, vocês sabem da história, né? Foi lá para Eliseu, enfim. Foi lá, deu 7 banhos lá no Rio Jordão, e ficou curado. E a alegria dele foi tanta, né? E aí, a gente citou aqui na hora da oferta, a alegria foi tanto que ele queria ofertar. Tudo que ele trouxe, ele queria dar para o profeta.
né, e o profeta recusou. Porém, o moço, Geazi, o moço de Eliseu, deu um jeitinho, correu atrás dele, ele já estava indo embora, né? Naamã estava indo embora com a comitiva, com tudo que trouxe, e Geazi foi lá e deu um jeitinho, opa, daqui. Mas Deus revelou para Eliseu, e Eliseu falou, olha, por causa disso você vai ser coberto de lepra. Na hora ele pegou lepra, né? Então a gente não pode brincar com as coisas de Deus, amém? Nós temos que estar limpos por dentro e por fora. E aqui falou também sobre o sepulcro caiado, né? Tem gente que não gosta de ir para o cemitério, né? Tem gente que não gosta. Aí eu ia bastante, já fui bastante. E aí você vê mesmo as lápides lá, o sepulcro bonito, né? De mármore, bonito, tudo limpinho e tal. Mas você sabe que lá dentro, ossos, morte, moscas, baratas, enfim, né? Podridão. Então Jesus fez essa comparação também, né, com os fariseus. E nós, irmãos, às vezes é fácil a gente, né, apontar para os outros e falar assim, você está limpo por fora, você está bonito por fora, mas por dentro é podre e tal, né? Só que a gente, e nós? Né? Quando Jesus falou para os fariseus, olha, cuidem para que os copos sejam limpos, né, por dentro e por fora também, ele está falando para nós também. Olha, vocês se mantenham também limpos por dentro e por fora. Se mantenham limpos no corpo, na alma e no espírito. Se mantenham sempre limpos. É uma manutenção. Nós temos que fazer isso diariamente. Amém? Todo dia você toma banho, né? Pelo menos eu acho assim, eu penso assim. Todo dia a gente toma banho. Então, a gente se cuida. A gente cuida do corpo. Todo dia deveríamos cuidar da alma e do espírito também. Fazer uma limpeza, uma faxina. Às vezes tem que fazer faxina pesada. Né? Às vezes é tanta coisa que vamos fazer faxina. Opa, fazer a faxina na alma. Curar aí uns traumas, umas mágoas, uns defeitos aí que eu tenho. Limpar, manter limpo. Amém? E no espírito? Nós estamos aqui congregados, reunidos, louvando, adorando o Senhor. Amém? Nós decidimos vir, nós viemos, mas Deus que nos trouxe até aqui. Porque nós temos essa necessidade de adorar o nosso Criador. Todo ser humano tem vontade de adorar alguma coisa. Amém? Nós decidimos adorar ao Senhor. Nós estamos fazendo a nossa manutenção espiritual. Mas não é só vir aqui, louvar ao Senhor, ouvir a palavra, se alimentar, ir embora, tudo bem. É colocar em prática aquilo que aprendeu. Distribuir o pão espiritual que nós pegamos aqui nessa noite. Amém? Na nossa vida, no nosso dia a dia, sempre Deus vai colocar pessoas que precisam ouvir uma palavra. E nós somos os responsáveis por isso, por anunciar a palavra de Deus. Amém? Outro versículo que fala sobre limpeza ou purificação. Salmo 51, versículo 7. Está aí? Vamos ler? Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Amém, irmãos? Está falando de pureza, de limpeza. Hisopo. Eu procurei também, em uma tradução está hisope. E aí tem hisope e hisopo. Tá? E eu procurei, pesquisei, vou resumir aqui, não vou falar ele não, porque vai demorar muito. Mas hisope é aquele material que os padres aspergem as pessoas, né? No sentido que água benta lá para purificar. Né? Então, quando o salmista escreveu, eu imagino que naquela época usava-se muito isso, para limpar, para purificar. Né? Eu imagino que seja hoje, nos nossos dias, spray, né? Você pulveriza, né, o spray. Vou limpar o espelho, está sujo. Pulveriza lá, né, e você limpa. Mais ou menos isso. Né? O hisopo
Era a planta, era mais medieval, era mais, vamos dizer assim, rústica. Era a planta que era a lavanda. Eu imagino que eles molhavam e aspergiam também, e aquilo lá ia vir com perfume junto, né? Aroma, lavanda. Amém? Então aí o salmista, ele refletiu nisso, e falou, puxa vida, né? Deus, me purifica, me limpa. E ele usou o material daquela época para falar, olha, me limpa, e eu ficarei limpo. Me lava, e eu ficarei mais branco do que a neve. Isso, Deus tem o poder de fazer isso na minha vida e na sua. E o salmista refletiu tanto nessa mensagem, que ele adorou ao Senhor com esta verdade, que nós possamos adotar nos dias de hoje. Senhor, me purifica, me limpa. Eu estou imundo, eu estou sujo, eu tenho pecados, eu tenho fraquezas, eu estou precisando, Senhor, de uma limpeza que eu não consigo, às vezes, limpar. Por mais faxina que eu faça na minha vida, eu não consigo tirar toda a sujeira, mas o Senhor consegue. Amém? E como que nós somos limpos por Deus? Pela sua palavra. A palavra de Deus nos purifica. Amém? Quanto mais você lê a palavra, mais medita na palavra, mais limpo, mais purificado você vai ficar. Sua alma, o seu espírito. Glória a Deus. Em Apocalipse 22, 14. E o 15, tá? Bem-aventurados os que lavam suas vestes, assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Aqui, irmãos, deixa aqui por enquanto. Aqui está falando que vão ficar de fora essas pessoas, e antes ele falou de os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esse grupo de pessoas, essas classes de pessoas aqui, não lavaram suas vestes, estão sujos, imundos. Eles vão ficar de fora. Mas aqueles que lavaram, eles vão ter direito a entrar na cidade pela porta, na cidade santa. Amém? Só que aqui vai ter uma surpresa, vai ter muitos cristãos, muitas pessoas que estão vindo na igreja, estão ouvindo a palavra de Deus, estão louvando a Deus, mas se praticar algumas coisas dessas, vai ficar de fora. Porque vai ter aquele grande tribunal, e aí vai falar, ó, vem para a direita, vem para a esquerda. Que nós possamos sempre manter nossas vidas limpas, amém? Que nós possamos caminhar, lutar para isso, para que nós não possamos vir a causar escândalo, para que nós possamos manter sempre a lâmpada acesa e não nos desviarmos, né, nem para a esquerda nem para a direita, mas ficarmos no foco, no alvo que é Cristo. Amém? Desta forma, nós sempre vamos estar refletindo a luz de Cristo para esse mundo. Amém? As coisas acontecem na nossa vida. E se a gente não se cuidar, não se esforçar para que a gente possa estar limpo na presença de Deus, a gente pode cair. Em Apocalipse 7, 14, diz algo bem parecido com esse versículo, mas é uma outra passagem. 7,14, Apocalipse, diz assim: eu respondi, o Senhor sabe. Então ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Amém? Aí teve uma chance, uma oportunidade de redenção. E era uma grande multidão. Se vocês continuar lendo o versículo e a Bíblia, era uma grande multidão. Gente, não é fácil. As coisas aí no mundo estão acontecendo cada vez mais para que o amor seja esfriado em nossas vidas. Para que esse reflexo possa estar cada vez mais distorcido, opaco, sujo. Cada vez mais.
Em Êxodo 32, 33, olha só. Aí você fala assim, poxa vida, a pessoa vem na igreja, ouve a palavra, prega, é usado, fala em línguas. Será que a pessoa ainda perde a salvação, perde o... Vamos ver aqui em Êxodo 32 e 33. O Senhor respondeu a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Olha só. Riscarei do livro. O seu livro estava lá, o seu nome estava lá no livro. Mas Deus, ele pode riscar do livro aquele que pecar contra ele. Que nós possamos, irmãos, não pecar contra Deus. Como que a gente pode não pecar contra Deus? Obedecendo a sua palavra. Amém? Obedecendo a sua palavra, colocando em prática aquilo que a gente ouve, que a gente aprende da palavra de Deus. Isso depende só de cada um de nós. Não dando ouvidos às vozes estranhas. Não praticando aquilo que o mundo pratica, que hoje em dia é uma normalidade, é tudo comum, isso não tem problema, isso não é pecado. O que a palavra de Deus diz? É o que nós devemos fazer. Amém? E nós vemos em Êxodo 34, versículos 5, 6 e 7, diz assim: então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome. O Senhor, ele passou adiante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor, leal e fidelidade, que mantém o seu amor leal a milhares e perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, contudo não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração. É forte isso aqui, irmãos. O pecado que você comete hoje, a vida de pecado que você comete hoje, pode refletir nos seus filhos, netos, até a 4ª geração. Nós somos responsáveis por não deixar isso acontecer. Porque tem um versículo, Êxodo 20, versículo 5 e o 6, diz assim: não se prostre diante deles, nem lhes preste culto, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas trato com amor leal até... quantas? Até 1000 gerações, os que me amam e obedecem os meus mandamentos. Deus é um Deus zeloso, Ele zela pela tua palavra para fazer cumpri-la. Amém? E Ele dá um spoiler aí, né? Tem um versículo que Ele fala assim: olha, vocês me obedecem e vocês vão ser abençoados. Se vocês me desobedecerem, vocês vão ser amaldiçoados. Não é Deus que está jogando uma praga, nada, é que já está na palavra dEle. Amém? E foi assim que Deus determinou. E falando de ser reflexo também ainda, João 14, 8 e 9 diz, João 14, 8, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus estava falando aí que Ele é o reflexo do Pai aqui na terra. Quem via Jesus, via o Pai. E aí, Filipe queria ver o Pai, queria ver Deus, né? E aí me fez lembrar sobre Moisés. Moisés queria ver a glória de Deus. Mas Deus falou para ele: olha, não pode, qualquer homem ser humano que me vê, né, vai morrer. E Deus permitiu que Moisés visse, mas visse o quê? O seu reflexo. De costa, dentro de uma fenda de uma rocha, e ele viu as costas de Jesus, as costas da glória de Deus, perdão.
Deus passou e ele olhou pela fenda da rocha e viu o reflexo de Deus. Mas Moisés, ele teve tanta intimidade com Deus, que uma vez ele subiu num monte bem alto, ficou lá conversando com Deus, falando com Deus. Quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava, e todos ficaram apavorados. E aí não conseguia nem olhar para ele, porque brilhava tanto, que ele teve que cobrir o seu rosto com um véu. Ele refletia a glória de Deus. Quanto mais intimidade você tem com Deus, você vai refletir a glória de Deus para esse mundo. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas algumas pessoas chegam e falam assim: olha, você tem uma luz diferente, você tem um brilho. Já ouviram falar isso aí? Né? É a glória de Deus, irmãos, que está refletindo em você. Ou então as pessoas falam assim: você é diferente. Eu vi que você é diferente. Às vezes a pessoa é zoeira, é bagunceira, mas chega perto de você, opa, te respeita, se contém, porque sabe que você é diferente. A glória de Deus refletindo em você, para essa sociedade, para esse mundo. Amém? Não perca esse brilho, não perca essa luz, esse reflexo de Deus na sua vida. Outra pessoa que mostrou também, aliás, ele viu a luz bem forte, brilhando, e caiu, né? Falando de Paulo. E ele também, numa fala dele, ele fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, reflitam Cristo, assim como eu reflito, vocês também podem refletir. Paulo teve uma mudança de 180 graus, uma mudança drástica de quem ele era e de quem ele passou a ser. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele foi até a sua morte, pregando, anunciando o Evangelho. Foi o maior apóstolo que escreveu cartas, e as cartas dele servem até hoje para todos nós, são atuais, amém? E ele é um exemplo de reflexo de Cristo. Jesus, ele resplandeceu. Uma vez, estava com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, e os discípulos viram. Eles viram a transfiguração. Jesus, ele resplandece. Ele não só reflete a imagem do Pai, mas ele resplandece. Amém? E Moisés, que teve também aquele rosto, né, resplandecente, que cobriu com véu, nesse fato aqui, ele apareceu também com Jesus. Amém? Nós podemos, irmãos, refletir a glória de Deus nos dias de hoje. Para isso nós temos que estarmos limpos por dentro e por fora. Para isso nós temos que estar limpos para refletir a glória de Deus. A sujeira, o pecado, aplacam esse reflexo. Eles tampam esse reflexo. E as pessoas olham para você como uma pessoa comum. Mas nós temos que ser diferentes nos dias de hoje. Nós temos que cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Somos como, que nem dizem alguns pregadores, extraterrestres. Né? Nós não somos daqui. A nossa cidade, que nem o Jefferson compôs uma música aí, nossa cidade não é aqui, né? É outro lugar. Nova Jerusalém. Amém? Glória a Deus por isso. É para lá que nós estamos caminhando. É para isso que nós vimos a igreja, nós continuamos obedecendo a palavra de Deus, ouvindo, colocando em prática. Não é fácil, mas é possível. Amém? Nos dias de hoje. O mundo jaz no maligno. A gente vê tantas coisas acontecendo, tantas pessoas caindo em pecado, caindo em maldição, dando mau testemunho, mau exemplo. Não vamos julgar, vamos orar por elas. E vamos tomar cuidado para que, assim como diz na palavra de Deus, nos mantermos em pé, para não cairmos. Amém? Tomarmos cuidado para não cairmos. Manter em pé. Glória a Deus. Mesmo Moisés, que
viu a glória de Deus, resplandeceu. Se vocês lerem lá, Êxodo, né? Eu não vou falar contar a história aqui, mas vou resumir bem. Quem era Moisés? Moisés era um homem que estava sendo forjado lá por Deus, preparado, porque ele iria ser futuramente o libertador de Israel, do povo do Egito, povo que estava na escravidão, povo de Deus que estava na escravidão. E quem era Moisés? Um homem comum, um pecador, um assassino, matou um egípcio. No entanto, todos nós somos pecadores. Amém? E Deus quer usar cada um de nós, mesmo sendo pecadores. Assim como usou Moisés e tantos outros. Porque a Bíblia fala que todos pecaram, menos um, que é Jesus. Todos pecaram. E, no entanto, Moisés se tornou um grande amigo de Deus, falava com Deus face a face. Ele resplandeceu, a glória de Deus refletiu no rosto dele. Ele apareceu no Monte da Transfiguração, né, com Jesus e Elias. No entanto, ele cometeu, vamos dizer assim, duas desobediências com Deus. E a primeira foi, não é desobediência, vamos ser uma criação. Bom, vocês vão entender. Deus deu as tábuas da lei, 2 tábuas de pedra, escrita dos 2 lados de cada uma delas, que Deus escreveu com o próprio dedo. Deu para Moisés, para ele descer, para entregar para o povo, para falar para o povo, para pregar aquilo lá para o povo. No entanto, quando ele desceu, o povo estava rebelde, idólatra, incrédulos. E ele ficou com tanta raiva, tanta ira, que ele quebrou as tábuas da lei, jogou no chão, quebrou, espatifou. Aí Deus deu uma nova chance para ele. Falou assim, sobe de novo. Só que nesse fato, irmãos, se vocês lerem a Bíblia, fala que aquele monte cobriu uma nuvem espessa, houve tremor, e Deus se manifestou naquele monte, em forma de fogo, queimou tudo lá, e o povo ficou apavorado. E Deus falou para ele, olha, Moisés, desce lá, fala para o povo não subir, nem os sacerdotes, porque se subirem, eles vão ser fulminados, vão ser mortos. Mas sobe com Arão, sobe você e o Arão. E aí, Deus falou para ele, olha, você vai quebrar umas pedras, em forma da tábua igual aquela que tinha, e você vai subir aqui e vai escrever. Olha só, Deus falou assim, você quebrou aquela tábua, agora você vai quebrar, fazer outra, trazer, carregar, subir no monte com aquelas tábuas, aquelas pedras pesadas, né? Imagino, e você vai escrever. Deus dá uma nova chance, uma nova oportunidade. E nós lemos aqui que ele perdoa os pecados, mas ele pune e ele castiga pelos pecados. O infrator, e se não tomar cuidado, até as gerações futuras, até a 3ª e 4ª geração. Vai passando de geração em geração. Amém? Me fez lembrar Ezequias. O pai dele foi um rei que profanou o templo, a casa de Deus, trouxe deuses estranhos. Mas Ezequias, quando o seu pai morreu, ele assumiu o reinado, e ele falou, olha, eu vou tirar tudo isso, vou limpar a casa de Deus, eu vou purificar a casa de Deus, porque Deus se afastou de nós por causa dessa imundícia. Isso quer dizer para nós, irmãos, se a gente estiver permitindo coisas entrarem na nossa vida, vão nos afastando de Deus, da adoração a Deus, e nós, se não tomar cuidado, a gente vai passar a adorar coisas que a gente vai trazendo para a nossa vida. E eu sei que, assim, cada um de nós sabemos o que é. Irmãos, vamos limpar, vamos purificar, vamos fazer como Ezequias, vamos limpar, purificar, porque aí Deus volta. Essa semana eu mandei um versículo aí para vocês aí, no WhatsApp, que nós devemos buscar a Deus. Ele fala, buscar-me e viveis.
Enquanto nós buscamos a Deus, nós vamos viver. Viver aqui nessa terra e viver na eternidade. Amém? O dia que nós deixamos de buscar a Deus, nós podemos perder a vida aqui e perder a vida eterna. Vamos buscar a Deus cada vez mais, amém? Através da sua palavra, através da obediência à tua palavra, através de praticar a tua palavra, colocar em prática. Amém? Glória a Deus. No versículo... Na passagem que eu falei, Êxodo 34, 28, diz assim: Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. Ele está falando que ele ficou em jejum 40 dias, 40 noites. E aí, nós, às vezes, perdemos esse hábito, né, de fazer jejum. E tem gente aí, tem um camarada que foi tentar fazer, passou mal, né? Não está habituado. Aqui, irmãos, aqui fala que Moisés estava com Deus, o próprio Deus ali, 40 dias, 40 noites, diante de Deus, falava com Deus, conversava com Deus, Deus estava ali, então Deus cuidou dele. Eu entendo assim que Deus preservou, cuidou dele. Eu acho que nem fome, nem sede ele tinha, porque ele tinha tudo ali, tinha Deus. Para que água, para que pão? Tem tudo aqui, tem água, tem pão. Nós temos a água, nós temos o pão espiritual, amém? Nós temos a água, o Espírito Santo, nós temos Jesus, que é o pão da vida, nós vamos cear daqui a pouco. Nós temos tudo que temos, que precisamos, e às vezes não damos valor. Como nós não damos valor, pastor? Se você não está purificando a sua casa, não está dando valor. Se eu não estou purificando a minha casa, não estou dando valor. Mas nós podemos nos esforçar para mudar esse quadro. Glória a Deus. Depois desse, mais para frente desse versículo, não vou ler não, senão vai tomar muito tempo, mas aí fala que ele desceu, o seu rosto brilhava tanto que ele nem percebeu, ele nem tinha ideia que o seu rosto estava brilhando, mas as pessoas percebiam, e aí ele percebeu que estava incomodando as pessoas, aí ele cobriu com véu. E aí quando ele entrava na tenda, né, do tabernáculo, ele tirava o véu para falar com Deus, e saía, colocava para falar com o povo. Porque lá ele ia falar com Deus, como estava falando, ia pegar mais reflexo de Deus. E aí quando ele saía da tenda, ele ia refletir mais a glória de Deus para o povo. Ele fez isso, a Bíblia fala que ele fez isso. Toda vez que ele fazia, ele tirava o véu para entrar na tenda e tirava para falar com o povo. Que nós possamos manter a luz, o reflexo de Cristo brilhando na nossa vida. E nós só vamos poder fazer isso quando nós entrarmos na presença de Deus, procurarmos ficar na presença de Deus. Assim como Moisés ficou, a exemplo de Moisés, nós podemos ficar também. Amém? E às vezes a gente nem está percebendo, mas está refletindo muito a glória de Deus. Quanto mais você fica na presença de Deus, mais você reflete a glória de Deus. Somos uma igreja que devemos refletir a glória de Deus. E aí entra no texto, no tema, o reflexo da igreja na sociedade, né? A igreja e o seu reflexo na sociedade. Nós temos que refletir nessa sociedade. Nós temos que refletir na política, para os políticos. Nós temos que refletir na escola, no trabalho, em casa. Nós temos que refletir em todos os lugares. Nós temos que refletir, irmãos, e manter, assim como as 5 virgens prudentes, a lâmpada acesa, brilhando, refletindo. Porque quando a luz está acesa, o pecado, a escuridão, ela é denunciada, ela é exposta. E ela tem que sair. Quando o pecado é denunciado, ele tem que sair. Quando o pecado nosso é denunciado, tem que sair. Amém? E quando você tiver a luz brilhando, o reflexo de Deus, a glória de Deus na sua vida, onde você chegar, o pecado tem que se manifestar, tem que sair, tem que ser denunciado. Amém? A palavra de Deus diz que nós devemos odiar o pecado, mas amar as pessoas. E é muito difícil separar essas duas coisas, porque a gente atribui aquilo que a pessoa faz com quem ela é.
E às vezes a gente julga a pessoa, detona a pessoa, né? E se não tomar cuidado, a gente até fala que ela vai para o inferno. Porque a gente não consegue separar. Mas nós temos que aprender a separar. Enquanto nós estivermos nesse mundo, eu já falei, a gente tem tempo, a gente tem que ganhar as almas para Cristo. Amém? E nós vamos ganhar as pessoas para Cristo quando nós levarmos o Evangelho, quando nós refletirmos a glória de Deus, quando nós denunciarmos o pecado e mostrar para as pessoas que nós a amamos, que ela tem condições de ser lavada, as vestes dela têm que ser lavadas no sangue do Cordeiro, ela tem uma chance, uma oportunidade, assim como nós tivemos, e aí nós vamos para cima, e vamos trabalhando, ganhando almas, fazendo a obra de Deus. Enquanto estivermos nesse mundo, nós temos que manter esse reflexo, a glória de Deus, a nossa luz brilhando, a nossa luz acesa, pregando, anunciando, falando o Evangelho a toda criatura. Amém? Aleluias. Que essa palavra possa te edificar, possa te fortalecer, possa te motivar. Que se você estiver na mesmice, se estiver na inércia, que você possa se mexer, possa se levantar, amém? Se movimentar. Sair da normalidade, não aceitar as coisas desse mundo, não aceitar que as vidas estão se perdendo, casamentos estão sendo desfeitos, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, enfim. Isso aí é o sistema desse mundo, mas nós somos diferentes, nós temos que levar ao amor de Cristo, nós temos que, assim como o profeta profetizou para aquele vale de ossos secos, a vida, que nós possamos profetizar a vida de Cristo para as pessoas. Amém? E assim como um monte de ossos secos, sequidão, morte, aquelas pessoas possam ter vida novamente. Amém? Possam se tornar vivas. Glória a Deus. E para terminar, irmãos, por causa do horário, já deu. Em 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em aleluia, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, que é o Senhor. Amém? Todos nós com a cara descoberta, refletindo. Aí é diferente lá de Moisés, né? Que ele precisava cobrir o véu. Mas aqui hoje, estamos no tempo da graça. Jesus veio, né? Veio, morreu por nós. Deixou o Espírito Santo conosco. Mas da mesma forma, nós temos que refletir na sociedade. Nós como igreja temos que nos posicionar, temos que mudar muitas coisas em nós, para que o reflexo esteja limpo, para que todos possam ver nitidamente o reflexo de Cristo em cada um de nós. Amém? Coloque-se de pé.